Seja bem-vindo ao Escatologia na Veia. Você já ouviu falar no verdadeiro sentido da Páscoa? Tudo que Deus então fez na época do Egito? Vem comigo nessa noite no Escatologia na Veia. Antes de nós iniciarmos esse vídeo, já peço para você, deixe seu like, ative o sininho, para que nós possamos a cada dia mais crescer. Isso é muito importante para nós. Vamos lá? Vamos pro vídeo. No livro de Êxodo, no capítulo 12, a partir do verso 1, a Bíblia diz o seguinte: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tomai cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. Então Deus ele vem instituindo agora, porque nós vemos que durante aquele período a qual José havia morrido e agora o povo hebreu estava sendo oprimido pelo faraó que estava, Deus levanta Moisés, que era considerado como salvador ali dos hebreus. Então Moisés, sendo utilizado pelo poder de Deus, Deus agora começa a enviar pragas para o Egito. Ele envia pragas de rãs, o Nilo vira sangue. Nós vemos muitas pragas acontecendo, os animais acabam morrendo, chagas malignas é gerada em todos os egípcios. Também nós vemos que granízios caem dos céus, o Egito fica tenebroso. Diversas pragas então agora Deus acaba mandando sobre o Egito, essas 9 pragas. E antes de Deus mandar a 10ª praga, então ele dá conselhos a Faraó e revela que as coisas ficariam pior. E então, através de Faraó não dando ouvido e não deixando o povo de Deus ir, Deus agora institui então um grande livramento que ele daria para o povo hebreu saindo do Egito. E através então dessa última praga que Deus mandaria, antes disso Deus ordena para que todos os hebreus agora pegassem um cordeiro imaculado e sem defeito, pegassem então o sangue daquele animal, esperjassem no sangue nos umbrais das portas, e então quando o anjo da morte passasse por aquela localidade, os hebreus então não seriam atingidos. E aquele mesmo cordeiro agora que eles pegassem, aquele sangue serviriam para eles se alimentarem. E a Bíblia diz o seguinte, livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. Verso 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mês, até dia 14 daquele mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que vocês comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargas, e comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, e a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e os vossos cajados na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Nós observamos que a instituição da Páscoa, por que Deus então fez tudo isso, dizendo que eles deveriam matar aquele cordeiro, que deveria ser um cordeiro sem mácula, cordeiro perfeito. E através então da morte desse cordeiro, pegariam sangue desse cordeiro, pegaria então e colocassem nos umbrais das portas, porque naquela noite em que o anjo da morte ou o anjo do Senhor passasse sobre o Egito, então aquelas casas que haveriam então marcada com o sangue daqueles cordeiros, Deus então ia passar por cima e aquelas casas não seriam atingidas. No livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 12, a Bíblia diz o seguinte: Eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais
e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Aquele sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. A ordem de Deus, então, nós observamos que foi a partir daquele momento que eles fizessem todos esses rituais da festa de Páscoa, que isso deveria ser lembrado para todo sempre. No livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 21, a Bíblia diz o seguinte: chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós um cordeiro para as vossas famílias e sacrificai-o para a Páscoa. E então tomai um molho de isopo e molhai no sangue que estiver na bacia, e passai na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiverdes na bacia. Porém, nenhum de vós saia na porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando ver o sangue na verga das portas, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não a deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardar este culto. E acontecerá que, quando os vossos filhos vos disser: que culto é este? E então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. E então o povo se inclinou e adorou ao Senhor. Nós vemos que, de fato, essas coisas aconteceram conforme a instituição do Senhor. E Deus então diz que aquele grande livramento que houve através do sangue do Cordeiro, que foi espejado nos umbrais das portas, a Bíblia também diz que quando veio agora todas aquelas pragas no Egito, que atingiu o Egito, mesmo assim, Faraó não deixou o povo ir. Mas quando chegou na 10ª praga, Deus já havia dado instruções para que eles então fossem poupados daquela praga. E então, quando o anjo da morte passou por aquela localidade, então aquele anjo da morte passou por cima das casas dos hebreus e nenhum deles foram atingidos. Mas a Bíblia diz que no livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 30, e Faraó levantou de noite, e ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou Moisés e Arão à noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como seus filhos de Israel, e ide e servi o Senhor como tendes pedido. E nós vemos que agora, Faraó então ele permite o povo de Deus sair do Egito. E Deus então institui que, de fato, aquilo seria o grande livramento que Deus então deu para o povo de Deus. E a Bíblia diz o seguinte, no livro de Isaías, no capítulo 53, a partir do verso 7, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Os profetas messiânicos, principalmente o profeta Isaías, que era considerado como o profeta messiânico, agora ele começa a profetizar a respeito do sacrifício de Jesus, que também era considerado como um cordeiro de Deus. O cordeiro que foi levado mudo ao matadouro, sabendo que a sua morte teria um propósito. Assim então a representação daquele grande livramento que Deus deu no Egito no início, aquele sangue daquele cordeiro imaculado que eles tinham que passar nos umbrais das portas, era também a mesma representação daquilo que Jesus faria mais tarde por nós na cruz. Todo aquele ato do Egito, da primeira instituição da Páscoa que houve, foi o tipo do cumprimento profético que Jesus fez na cruz. Ele sendo levado como um cordeiro mudo ao matadouro. No livro de João, no capítulo 1, a partir do verso 29, a Bíblia diz o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
Então a representação daquele cordeiro que foi morto, principalmente desde a fundação do mundo, a Bíblia diz, porque quando Adão e Eva também pecou como representação da morte deles, Deus também matou um cordeiro como representação daquela morte. E agora também isso se cumpre no Egito, naquele juízo que teve no Egito, através do reinado de Faraó, Deus então dá um grande livramento. E a festa de Páscoa significa justamente isso, o livramento que Deus deu para o povo no Egito. E Deus então fala que quando os nossos filhos então perguntar, que festa é essa que estamos comemorando? A Bíblia diz para nós induzirmos nossos filhos e falarmos a verdade, que este foi o grande livramento que Deus deu para o povo no Egito. Assim como diz em Êxodo 12, no verso 26, e acontecerá que quando os vossos filhos vos disser, que culto é este? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou ao Senhor. A representação na Páscoa verdadeira, na verdade, a própria Bíblia diz, quando os nossos filhos perguntarem o que significa essa Páscoa, o que é essa verdadeira Páscoa. E o verdadeiro significado da Páscoa é o livramento que Deus deu para o povo no Egito, se cumprindo agora o tipo, aquilo que Jesus mais tarde faria na cruz por remissão dos nossos pecados. Assim como o povo foi liberto no Egito, durante aquele período agora que Deus deu aquele grande livramento, a Bíblia diz que todo aquele que clamar ao Senhor e for coberto pelo sangue do Cordeiro, que foi morto, para que todo que nele creia, mas não pereça, mas possua a vida eterna, todos estes também serão livrados do juízo que está estabelecido sobre a terra. A Bíblia diz que haverá a última semana de Daniel, que no qual de 70 semanas já se cumpriram 69 e falta a última semana de 7 anos, que será estabelecido o juízo de Deus sobre a terra. E todos aqueles então que forem cobertos pelo sangue desse cordeiro, que assim como João disse lá em João capítulo 1, a partir do verso 29, João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus, aquele quem tira o pecado do mundo. E o grande livramento que Deus veio nos trazer era justamente o livramento através do sangue do Cordeiro. A cruz foi a representação dos umbrais daquelas portas. Por isso também que a Bíblia diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e depois segue-me. Temos que ser cobertos pelo sangue do Cordeiro, caso queiramos recebermos livramentos do Senhor. E aí, você é coberto pelo sangue de Jesus? Você é coberto pelo sangue desse Cordeiro? Essa é a verdadeira representação da Páscoa. Jesus então morre pelos nossos pecados e através do seu sangue nos liberta de todo o mal. Porém, Jesus não ficou morto. A Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E todo aquele que nele crê não perecerá, mas também ressuscitará como ele ressuscitou. Essa é a nossa promessa, mas somente para aqueles que é coberto pelo sangue do Cordeiro. Você é coberto por esse sangue? Se você gostou desse vídeo, eu peço para você, compartilha com mais alguém, ative o sininho, deixe o seu like e tem a opção também de seja membro do nosso canal. Maranata, fui!